Olá, no Papo com o Editor desta semana, o broadcast político entrevista o senador José Aníbal, do PSDB de São Paulo. Suplente, ele assume o cargo este mês pela segunda vez em virtude de uma licença médica do senador José Serra. E comigo a gente tem o Daniel Werther, meu companheiro de todas as jornadas. Senador, muito obrigado e muito bem-vindo aqui ao Papo com o Editor. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado a vocês pelo convite e espero fazer um bom diálogo com vocês aqui. Senador, o senhor já ocupou o cargo antes, né, quando o ministro Serra foi ministro, né? Mas o senhor tem uma experiência política vasta. O senhor foi deputado federal, vereador, secretário. Com essa experiência, o que dá para fazer nesses meses previstos para o novo período aí no cargo? Olha, ajuda muito, né? Eu tive uma grande vivência no parlamento, fui 4 vezes líder da bancada em Brasília, fui o líder no primeiro e no segundo ano do governo Fernando Henrique Cardoso, quando fizemos as reformas, consolidamos o Plano Real, enfim, foi um grande momento do país. Eu também substituí o senador José Serra durante quase um ano, em 2016 e 2017, quando ele foi ministro de Relações Exteriores. E fazer um trabalho intenso no parlamento. Agora espero voltar com mesmos propósitos de servir, ajudar o Brasil a melhorar, não é? Ter políticas públicas mais eficientes e cuidar das questões que estão colocadas nesse momento dramático que nós vivemos. Pandemia, o desemprego, a ausência de renda e a política econômica está muito desarrumada, não é? O Brasil tem aí um início de retomada que não pode ser frustrado por ações deletérias do governo federal, né? O Brasil quer crescer e precisa de crescer. Pois é, senador, e o senhor chega nesse momento de muita tensão entre os poderes, né? Especialmente aí entre o presidente Jair Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal. E é uma crise que o Senado, o Congresso, está tentando amenizar. Queria uma variação do senhor. Como é que o senhor avalia essa postura do presidente da República em relação ao Supremo? Recentemente, ele anunciou aí um pedido de impeachment contra 2 ministros da Corte. O presidente do Senado entrou em campo para tentar retomar esse diálogo. Como é que o senhor avalia essa postura e o que o Senado pode fazer efetivamente para resolver isso ou mesmo dar uma resposta mais dura daqui para frente? Olha, eu vou te responder cometendo uma inconfidência. Um prefeito esteve essa semana no Palácio do Planalto e ouviu lá, de uma alta autoridade da República, o seguinte: olha, prefeito, o senhor veja, o Lula está lá no Nordeste falando do desemprego, falando da pobreza, falando que o Brasil tem que voltar a crescer, e o nosso presidente está aqui falando de voto impresso, impeachment de membros do Supremo, etc, etc. Assim não dá, fica difícil. Quer dizer, ele está respondendo a sua pergunta, né? Claro, eu acho a ação do presidente da República uma não ação. O presidente da República quer colher abacates no pé de figueira, ou quer colher figueira no pé de abacate. Não tem nexo no que ele faz. Se você acompanhar a agenda do presidente da República, é voto impresso, é o que disse esse personagem aí, impeachment do Supremo, é motociata para xingar adversários, enfim, é um comportamento completamente deletério. Muita gente diz que ele faz isso de caso pensado. Se é de caso pensado, é pior ainda, né? Indica um presidente da República que não tem noção do cargo que ocupa. Ele tinha que estar cuidando do país, de favorecer essa retomada do crescimento da economia, geração de empregos, melhorar a renda. Tinha que estar cuidando de uma presença do Brasil mais altiva no cenário internacional, uma presença menos ignorante, rancorosa, atrasada. O Brasil não pode ficar convivendo com tantos retrocessos como aqueles que nós estamos vendo acontecer hoje, na área da cultura, da diversidade, de tudo, não é? Na vida em sociedade. Não é? É uma coisa pré-iluminista, né? Questionamento das instituições. As instituições foram um avanço extraordinário da democracia, da forma de governar, de organizar
governos, né? Executivo, legislativo e judiciário. Hoje, no Brasil, felizmente, nós temos no Poder Judiciário um poder que realmente cuida de preservar a Constituição, cuida de evitar os excessos, arroubos autoritários e até irresponsáveis do presidente da República. Então, eu espero ter uma ação que seja que tenha alguma eficácia, que contribua de algum modo para que a gente possa ter na principal instituição da democracia, que é o Congresso Nacional, a Câmara e o Senado, uma ação mais efetiva, uma mudança de agenda que nos leve a sintonizar mais com os brasileiros que estão desempregados, estão com fome, estão ansiosos, com medo, preocupados com essa deriva em que o país está. Senador, o senhor falou da questão do Congresso e falou do Judiciário também, que tem sido o único elo dos três poderes aí que tem botado freios no presidente da República. Não caberia aí a Câmara botar para andar algum processo de impeachment? Ou a caneta da mão do presidente Bolsonaro impede que isso aconteça? Não, olha, eu acho que o presidente Bolsonaro ele abriu mão de tudo que ele falou nas eleições, né? Inclusive na forma como ele se relaciona com o parlamento. Não é uma forma virtuosa de busca do diálogo, de aprovar aquelas reformas que ele disse que ia fazer, mudar o Brasil. Nada disso. As reformas acabaram. A única que foi feita da Previdência foi por iniciativa forte do parlamento e do seu presidente à época, que era o Rodrigo Maia. As outras acabaram todas. Isso que estão chamando de reforma tributária é uma piada. Não existe reforma tributária. Existe um arranjo ali para tentar resolver uma situação de emergência do governo, pior, penalizando a classe C, quem ganha entre 40 e 80 mil reais por ano. É um despautério isso aí, não é uma pauta, é um despautério. Não é? Então, é a mesma coisa no que se refere à reforma política. Isso não é reforma política, é uma reforma eleitoral, um retrocesso. Tentaram o voto, o distritão, que seria transformar o parlamento em 513 partidos, cada deputado um partido, e recuperaram as coligações partidárias, que tinham sido extintas em 2017 e que deram um ótimo resultado nas eleições de 2020. Tudo é retrocesso. O Brasil precisa andar para frente. Nós não podemos, por exemplo, queimar mais uma geração de 16 a 24 anos sem qualificação profissional. O setor industrial, a indústria está reduzindo no PIB, mas eles tinham que estar mais empenhados e obrigando o governo a fazer a sua parte, o Sistema S, na qualificação profissional, quarta revolução, a internet das coisas, a robótica. Hoje, o trabalhador que não tem familiaridade com isso tem uma dificuldade enorme de se posicionar no mercado de trabalho. Tem tantas questões urgentes e ficamos tratando de questões menores. Fundo partidário, fundo eleitoral, orçamento secreto, volta das coligações proporcionais. É uma espécie de monetização da política. Isso é péssimo. E no fundo eleitoral, né, senador, o presidente Jair Bolsonaro deve tomar uma decisão ainda hoje, porque é o prazo de sanção e veto da LDO. Ele já anunciou que vai vetar aquele aumento para 5,7 bilhões no ano que vem, mas vai ter que negociar um outro valor com o Congresso depois. Fala-se aí em 4 bilhões, 3 bilhões. Qual que é o tamanho ideal desse financiamento, na avaliação do senhor, num ano em que, mais uma vez, cada centavo do orçamento vai ser decisivo e vai tirar de outras áreas? Olha, o fundo partidário existe, né? Já existe o financiamento das campanhas e financiamento público. Em anos eleitorais, algum acréscimo pode ser necessário, importante, mas não isso que fizeram. Isso que fizeram é um insulto à população, é um insulto à situação que o país vive hoje. Mais moderação. O Estado não é um pernil gordo que os poderosos, as corporações, assaltam sistematicamente. O Estado tem que ser um instrumento de políticas públicas, servir ao público e não deixar que se sirvam dele. Então, eu discordo totalmente desse fundo eleitoral nas dimensões que foi proposto, e mais ainda desse orçamento secreto.
Que história de orçamento secreto numa república democrática, onde há liberdade para você, e é necessário que se pratique essa liberdade, a transparência, não da boca para fora, de fato. Então, eu acho que há que mudar. O Brasil precisa mudar, mas não vai mudar do jeito que está. O posto Ipiranga não tem mais combustível nenhum. Tem derivas, vai daqui, vai dali, tenta um arrobo aqui e acolá. Essa mudança que eles querem fazer, de novos auxílios para a população, tem um caminho fácil, objetivo e que está ao alcance das mãos. Dobra o valor do Bolsa Família, integra mais milhões de famílias brasileiras no Bolsa Família. A proposta do governo não vai ter viabilidade nenhuma. Esse governo desfez muito a gestão pública, desorganizou a capacidade do governo operar aquele conjunto de propostas que está dentro desse novo auxílio é praticamente zero. Dobra o valor do Bolsa Família, é um caminho claro, transparente, agrega milhões de novas famílias e acrescenta um pouco mais o valor que essas famílias recebem hoje. Senador, financiar, senador. Pode continuar. É a questão do financiamento, né? Tira do teto ou corta outra despesa? Porque não dá para simplesmente dobrar com a regra atual, não? Pois é, vai romper o teto em função de situações aleatórias. É só não gastar indevidamente. Vai ter mais recursos, porque como a correção do teto é feita de acordo com a inflação do ano anterior, julho, o governo vai dispor de mais recursos. Use esses recursos de forma a dar mais possibilidades de vida aos brasileiros que estão vivendo na miséria ou na pobreza. Isto ajuda. Direciona os recursos do Sistema S para uma qualificação efetiva dos trabalhadores que precisam, os jovens querem ter esperança. Aí se diz, não, os jovens estão distantes da política. Não é isso. A política está distante dos jovens. O parlamento, legislando dentro de uma bolha, ele fica distante da sociedade, especialmente dos jovens. Legislem a favor da sociedade, dos jovens, daqueles que mais precisam, daqueles que têm interesses que no parlamento são tratados como interesses difusos. As corporações, essas têm interesses que eles sabem tratar e muito bem, e defender muito bem. A sociedade tem os deputados e senadores para representar esses interesses difusos, mas que são os interesses maiores do país. Senador, o senhor falou das questões aleatórias. Uma questão que não é aleatória é a crise de energia que o país está vivendo. O senhor foi secretário de Energia de São Paulo no período que o Estado enfrentou a maior crise hídrica até hoje, né? Pelo menos até agora, que foi em 2014. Eu me lembro, inclusive, eu cobri o setor, eu cobri a agro, cobri a energia. O senhor fez um plano, né, de melhorar a matriz energética, de tornar a matriz energética mais, com mais fontes. Mais limpa. E mais limpa. E esse ano, o cenário, apesar do governo admitir que não vai ter crise, agentes e analistas do setor falam abertamente que o risco de apagão até 2022 é iminente. Qual que é a saída, já que não houve esse planejamento pelo governo, senador? Olha, na crise hídrica, naquela oportunidade, a Secretaria de Energia não tinha diretamente a ver com o fornecimento de água, mas o governador Alckmin nos convidou para uma reunião com a Sabesp e tal, e nós já na primeira reunião acrescentamos algumas soluções que foram adotadas de redistribuição de água em vários reservatórios para que se aumentasse o potencial de entrega, não é? Do ponto de vista da crise de hoje, é muito preocupante. Não há gestão nenhuma. Está se empurrando com a barriga. Ou coloque em funcionamento uma usina de geração a gás lá no Mato Grosso. O megawatt de energia dessa usina vai ser de quase R$ 1.500. É 10, 15 vezes o que é o preço que se negocia de energia hoje. Como é que uma empresa vai aguentar pagar isso? Mas vai sobrar para nós, como sobrou naquela medida provisória feita pela Dilma, que, a pretexto de reduzir as tarifas de energia, aumentou. E quem pagou foi a sociedade. O parlamento tinha que cobrar do governo uma gestão
total dessa crise. Medidas já deviam ter sido tomadas, mas a atitude do presidente é semelhante à da vacina, mal comparando. Deixa andar coisa nenhuma. Tem como remanejar, tem como explorar fontes alternativas, tem como intensificar a geração de energia solar, de intensificar a energia dos ventos, eólica, tem como processar biomassa para gerar energia, tem caminhos, mas não tem iniciativa. É muito preocupante isso. Você tocou num ponto central. Nós vamos ter racionamento de energia. As coisas estão aí, estão acontecendo e a inércia do governo é muito preocupante. Senador, falando um pouquinho de eleição agora, o senhor foi escolhido para coordenar o grupo que organiza as prévias do PSDB. Tem aí os pré-candidatos colocados, né? João Dória, Eduardo Leite, Tasso Gereissati, Arthur Vigílio Neto. Como é que o senhor está visualizando o andamento dessas prévias? Eu gostaria de saber se o resultado não pode dividir ainda mais o PSDB. Olha, eu fui presidente nacional do PSDB, não é? E tudo que eu fiz foi provocar, ajudar a uma ação convergente do partido. Eu gostaria de trabalhar nessa direção, estou trabalhando nessa direção. As prévias foram a melhor decisão. O partido está debatendo, conversando, os candidatos estão viajando pelo Brasil, estão se posicionando. O PSDB certamente sairá dessas prévias fortalecido e unido para apresentar um candidato. Eu, às vezes, falo da terceira via, mas, na realidade, nós temos que buscar a primeira via. Uma via que se afirme, que se consolide como uma alternativa para o Brasil. O PSDB é um partido que já fez o Plano Real, mudou a economia brasileira, mudou o Brasil. A lei de responsabilidade fiscal, a reforma patrimonial, quebra dos monopólios, iniciamos reforma previdenciária, administrativa, temos que retomar isso, um outro patamar, não é? E me preocupa a agenda que nós estamos tendo no parlamento. Distritão, coligação proporcional, fundo partidário, orçamento secreto, não é? O PSDB, muitas vezes, votando, como votou na questão do voto 12 contras. Voto impresso, nessa circunstância, é o Bolsonaro tentando criar uma condição para questionar o resultado das eleições. Eles próprios, com esse voto impresso, criariam procedimentos para questionar resultados em vários colégios eleitorais. Isso que a população precisa saber. Transparência na votação existe. Existe como também se certificar de que o processo teve toda a lisura. No entanto, nós estávamos votando ali e votou majoritariamente com voto impresso. Votar com voto impresso é votar a favor desse impulso autoritário, autocrático, que é permanente no Bolsonaro. É um equívoco. O partido precisa se qualificar, voltar a se qualificar, se revitalizar, para ocupar o espaço que já foi do partido e que teve muito bons resultados. O PSDB precisa construir essa candidatura para oferecer à sociedade um projeto viável, necessário e urgente, recuperar o país. Senador, nessa linha, hoje agora secretário, né, de São Paulo, Rodrigo Maia, ele defendeu a candidatura do João Dória, né, do governador João Dória, como um nome dessa via aí que o senhor fala, e também assim, ele fala que não deveria ter mais outros nomes, além do que já está desenhado, que seria o Ciro Gomes, que é um nome também próximo ao Rodrigo Maia. O senhor acha que o Dória seria o nome mesmo para ser essa via alternativa ou a via principal na avaliação do senhor? Olha, primeiro, as prévias foram feitas para que os filiados do partido se posicionassem e se manifestassem. Mas nós não proibimos que outras pessoas que não são do PSDB se manifestem, se posicionem. Então, Rodrigo Maia tem todas as condições, até porque é uma liderança nacional importante. Agora, há um processo em curso, 4 candidatos. Eu estou fazendo a coordenação desse processo. Daqui a 90 dias, nós teremos as prévias, 21 de novembro, e teremos o candidato. Eu não tenho a preocupação de ficar especulando quem vai ganhar.
eu tenho a preocupação de garantir condições iguais para os 4 candidatos se posicionarem, viajarem, fazerem Zoom, encontros, formularem posições e deixar com nitidez a posição de que o PSDB é oposição a esse governo. Nada mais nos associa a esse governo, nem mesmo aquela ideia de reformas. E atrasado. Nada tem a ver com reforma. Não é? E, portanto, eu considero o Dória um grande candidato, governador de São Paulo, não é? Tem uma boa gestão, tem bons programas de governo, foi muito importante na questão das vacinas, assim como o Eduardo Leite, um jovem governador, fez um excelente trabalho no Rio Grande do Sul. Depois de 5 anos, os funcionários públicos do Rio Grande do Sul passaram a receber em dia, o Estado voltou a investir. O Tasso é uma figura política nacional, um senador, governador. O trabalho do Tasso no governo do Ceará repercutiu no Nordeste. Foi um trabalho inovador, um trabalho diferenciado, que fez com que o Ceará desse um salto importante à frente, na área da educação e em outras áreas. O Arthur é um grande administrador, 2 vezes prefeito de Manaus. Enfim, é um processo em curso. A riqueza desse processo é que temos candidatos. Não é singular, é plural. E daí vai sair aquele que nós vamos propor à sociedade como candidato do PSDB. Alguma chance de o PSDB ficar sem candidato próprio, senador, na eleição do ano que vem, e aí abrir um campo para se aproximar do Bolsonaro, né, do bolsonarismo, digamos assim? Eu vou trabalhar para que o PSDB seja a primeira via, portanto, que tenhamos candidato. Vamos disputar a eleição, nós temos história para isso, temos energia dentro do partido. Com todas as dificuldades circunstanciais, o partido vai se fortalecer, eu tenho certeza. Nós temos inúmeros quadros que ajudarão o partido, gente da melhor qualidade. O governo poderia, por exemplo, no que se refere a quadros, ver exatamente o que o PSDB fez naquela crise de energia de 2001, o tal apagão de 2001, uma gestão primorosa que fez o país passar por aquele apagão com o mínimo de perda. Não é? E esses quadros estão aí disponíveis e certamente serão quadros numa gestão inovadora, como deve ser uma próxima gestão nacional do PSDB. Senador, o senhor foi um dos fundadores do PT, mas logo deixou o partido, né, e foi logo para o PSDB, se tornou uma grande liderança no PSDB, presidiu o partido. Eu queria saber, assim, é inegável que há uma polarização entre PT e PSDB, Lula e Bolsonaro. Se houver um segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o senhor votaria em quem? Eu não vou fazer essa especulação por uma razão. Primeiro, eu considero que o Bolsonaro, no ritmo que ele está indo, ele não chega nem no segundo turno. Segundo, eu considero que o Lula está sendo beneficiado, ele tem as suas qualidades, mas ele está sendo beneficiado ou de outros candidatos. Não é? Tem ainda o Ciro, que está colocado, mas o Ciro está um pouco estável nas pesquisas, né? Até o momento, com um número expressivo, mas estável. E eu espero que uma candidatura nossa, com os apoios que nós vamos agregar, com a unidade que nós vamos construir de propósitos, de programa e de centralidade no povo brasileiro, para que a gente faça o Brasil se soltar, se desamarrar e crescer por um período longo, né, e forte, eu considero que a candidatura do PSDB vai mudar muito esse cenário e tem toda a chance de vitória. Então, eu não fico especulando sobre o que vai acontecer em outubro do ano que vem. O máximo que a gente consegue especular é o que vai acontecer em outubro desse ano, né? E é especulação. Imagina daqui a 1 ano e meio. Agora, em São Paulo, senador, a saída do Geraldo Alckmin vai custar muito para o partido, na tua avaliação aí? Pode fazer o partido perder o Palácio dos Bandeirantes? Eu tenho muita estima pelo governador Geraldo Alckmin. Trabalhei com ele já na Secretaria de Energia e temos um diálogo frequente. Eu gostaria que o governador ficasse no partido, não precipitasse uma saída, né? E no que tiver ao meu alcance, vou defender, e tenho defendido aos amigos que me procuram, essa posição, né? Vamos ver se efetivamente ele sai. Tem muita gente que considera isso certo. Eu quero acreditar que o governador está num processo de reflexão para saber como as coisas podem acontecer do melhor modo,
O Geraldo tem um compromisso com o interesse público que é permanente. E ele está se movimentando dentro desse compromisso, para ver o que é melhor. Vou respeitar a posição dele, se for diferente da minha, mas gostaria que ele permanecesse. Vou falar em posição, senador, para a gente encerrar, qual é o futuro político do senhor? O senhor espera ser candidato a algum cargo, ou ao próprio Senado de novo, em 2022? Olha, eu mal assumi o Senado por 4 meses, até dezembro desse ano, né? Não pensei ainda em candidatura do ano que vem. É interessante isso, porque eu sempre defendi, quando fui líder, nos diálogos, na construção das posições sobre votações que nós íamos ter, etc., eu sempre defendi o seguinte: olha, claro que eu não vou ficar dizendo que o parlamentar não deva se preocupar com a sua reeleição, mas isso não pode ser a centralidade absoluta do seu mandato. Ele tem que fazer coisas, muitas vezes, que não são do agrado de todos, né? Pelo contrário, tem que conflitar às vezes. Então, não é só, não, isso pode prejudicar a minha eleição, isso vai ajudar a minha eleição, isso não vai. Se trabalhar com esse critério, não vai ter um bom mandato. Não é? Eu trabalhei sempre com outro critério e sempre me reelegi. Perdi a última eleição, fui candidato muito tarde, e o ambiente estava muito tensionado, e eu mantive firme a minha posição de compromisso com o nosso candidato, Geraldo Alckmin, a presidente da República, até o fim. E na campanha, na eleição, no voto, em tudo. Não consegui. Mas eu sei que eu tenho algum acesso em São Paulo aos eleitores da capital, do Estado, e quem sabe isso me motive a alguma candidatura, mas não é uma questão já decidida. Legal. Senador José Aníbal, muito obrigado pela participação aqui no Papo com o Editor, do Broadcast Político. Muito obrigado, Daniel, pela parceria. Muito obrigado, Bruno, que está fazendo a nossa ponte, vai fazer toda a edição final desse programa. E muito obrigado a todos e até a próxima semana com mais um Papo com o Editor. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Boa tarde.